paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e amigos, alunos da Escola Bíblica Dominical, servos de Deus, dedicados ao serviço do Mestre e ao estudo sistemático da Palavra do Senhor nosso Deus. Estamos chegando ao final de mais um trimestre da nossa EBD, onde estudamos nos últimos 3 meses acerca do tema a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Esta foi a capa da nossa revista. Tivemos aqui os temas principais das 13 lições, os seguintes: carta aos Efésios, saudações aos destinatários, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo, eleição e predestinação, a iluminação espiritual do crente, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo, a condição dos gentios sem Deus, Cristo é a nossa reconciliação com Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, o ministério da unidade revelado, a intercessão pelos Efésios, atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade, a conduta do crente em relação à família e a 13ª lição que estaremos abordando em síntese neste momento, a batalha espiritual e as armas do crente. É o tema da última lição deste trimestre, a batalha espiritual e as armas do crente. Temos como textuário: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios capítulo 6, versículo de número 11. Verdade prática: o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Temos também na nossa leitura diária os temas da nossa leitura diária, que deve ser feito aí na residência de cada um dos amados irmãos, dia após dia durante a semana. Da segunda-feira, Efésios capítulo 6, versículo 11, todo cristão diariamente enfrenta uma batalha espiritual. Terça-feira, Lucas 21, 36, não é possível entrar em combate sem a cobertura da oração. Quarta-feira, Salmo 124 e o verso 7, o escape do crente das astutas ciladas do inimigo. Quinta-feira, Efésios capítulo 3, versículo 13, para vencer no campo da batalha espiritual é necessário vestir-se da armadura de Deus. Sexta-feira, Mateus capítulo 4, versículos do 1 ao 10, usando a palavra de Deus para resistir às ciladas do diabo. Sábado, Efésios capítulo 1, versículo 19, a vitória da Igreja de Cristo está garantida pela grandeza do poder de Deus. A nossa leitura bíblica em classe para esta última lição, nós encontramos na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículos do 10 em diante. Nos diz assim a palavra: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade,
e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Oremos. Querido Deus e Pai, eu quero neste momento pedir a Tua graça, a Tua direção sobre a minha vida e sobre cada um dos irmãos que hão de nos assistir, nos acompanhar aqui através das redes sociais, neste vídeo, nos canais que alcançarão os Teus servos com a ministração da Tua palavra acerca deste texto sagrado. Eu oro para que a Tua bênção, a Tua paz, o Teu favor e a Tua misericórdia esteja constantemente sobre as vidas dos Teus filhos. Eu oro para que a cada dia estejamos revestidos com a armadura de Deus, para que possamos vencer as adversidades em o nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, temos como objetivos, o objetivo geral desta nossa lição, mostrar que o uso da armadura de Deus assegura a vitória no campo da batalha espiritual. Os objetivos específicos são os seguintes: primeiro, demonstrar qual deve ser o preparo espiritual do crente para a batalha. Em segundo lugar, apresentar o campo da batalha espiritual. E o terceiro objetivo, saber quais são as armas espirituais que são indispensáveis ao crente. Os irmãos que estão acompanhando com a sua revista podem agora abrir a sua revista na introdução desta lição. Vejamos o que nos diz aqui o comentarista. A finalidade, ou melhor, ao finalizar a epístola aos Efésios, o apóstolo convoca a igreja para lutar e resistir aos inevitáveis conflitos contra as forças espirituais da maldade. Nessa batalha, a fim de suportar os ataques e manter firme na marcha contra o mal, os soldados de Cristo precisam revestir-se de toda a armadura de Deus. É o que veremos nesta lição. Temos aqui os tópicos principais, os itens relacionados a cada tópico e a conclusão desta lição. No primeiro tópico, nós temos o assunto, o preparo espiritual do crente para a batalha. Sabemos que o crente, como servo do Deus vivo, consciente da batalha espiritual que ele enfrenta aqui na terra, sabe que precisa de um preparo. Vejamos aqui no primeiro item, fortalecidos no poder do Senhor. Isso aqui é maravilhoso. A expressão na forma passiva, fortalecei-vos no Senhor, indica que nós não temos poder em nós mesmos para lutar, para militar nesta batalha espiritual. Por isto precisamos nos fortalecer no Senhor para lutar contra os nossos inimigos, que não são carnais, não são físicos, são espirituais, invisíveis, que precisam serem vencidos pelo poder de Deus e não pela capacidade do homem. Todo crente salvo sabe muito bem disto. Lucas capítulo 10 e o versículo 19, o Senhor nos diz que Ele dá poder, autoridade à sua igreja e nos envia para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. O poder que o crente precisa para lutar contra o inimigo vem de Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus por isto.
No segundo item nós encontramos acerca da vigilância. Vigilância em toda a oração e súplica. É necessário oração, é necessário súplica, que fala da intimidade, da comunhão, do relacionamento do crente, do soldado de Cristo com o seu Senhor, mas entre esta oração e a súplica, antes de tudo isto, a Bíblia fala de vigilância. Paulo enfatiza a necessidade de uma vida cristã permeada pela prática da oração. Não é possível entrar em combate sem a cobertura de tão preciosa arma espiritual. Lucas 21, 36. A expressão orando em todo tempo, de Efésios 6, 18, orando em todo tempo com toda a oração e súplica no Espírito, significa clamar pelo favor divino em qualquer circunstância. Em qualquer circunstância e oportunidade. Este clamor deve estar acompanhado de vigilância. É necessário o crente vigiar. Isaías capítulo 59. O amado irmão e irmã podem abrir as suas Bíblias juntamente comigo no texto do livro do profeta messiânico, o profeta Isaías, no capítulo 59, e vejamos o que diz os versículos 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, o crente precisa orar, sim, precisamos orar, mas esta oração deve estar acompanhada da vigilância. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Esta vigilância vai nos deixar atento às ciladas do inimigo quando vem contra o servo ou a serva de Deus. Aqui são os dois itens do primeiro tópico da nossa lição que estamos estudando neste momento. O tópico segundo fala o seguinte: conhecendo o campo da batalha. O primeiro, o preparo espiritual do crente para a batalha. Como deve ser o preparo? Primeiro, confiando no poder de Deus. Como disse o arcanjo quando lutava com Satanás acerca do corpo de Moisés. Registrou o escritor sacro em seu livro, no livro de Judas, está registrado que ele não ousou, o arcanjo não ousou repreender Satanás, mas ele disse que o Senhor te repreenda, usando a autoridade do nome do Senhor. Devemos ter esse preparo espiritual através da vigilância, da oração e da súplica. E no segundo tópico, conhecendo o campo da batalha espiritual. O primeiro item do segundo tópico diz: as astutas ciladas do diabo. A Bíblia fala de ciladas do diabo. Esta expressão ciladas do diabo indica as armadilhas articuladas de Satanás. Estas armadilhas, algumas das suas armadilhas e astúcia para enganar o crente são: primeiro, confundir a mentira com a verdade. Gênesis capítulo 3, versículos 4 e 5. Segundo, deturpar as escrituras, dizer que a Bíblia diz aquilo que não diz, como ele fez com Jesus, dizendo que estava escrito uma coisa, quando Jesus refutou o engano, a mentira da citação do texto feita por Satanás. Em terceiro lugar, dissimular e induzir a dissimulação. Ele é dissimulado e induz as pessoas a viverem esta dissimulação. Em quarto lugar, fazer falsos sinais. Tem muitos falsos sinais por aí, muitos falsos sinais por aí. Segundo aos Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9,
tem espíritos malignos operando em agentes de Satanás aqui na terra para enganar as pessoas. Então, são ciladas de Satanás. Quinto, fazer acusações. Apocalipse 12:10. Ele é acusador, Satanás é acusador. E ele usa de artimanhas para acusar os servos de Deus. Podemos ver também, em sexto lugar, que Satanás, uma das suas ciladas, das suas artimanhas, das suas astúcias, é semear incredulidade, fazendo com que as pessoas deixem de crer no agir de Deus, no trabalhar de Deus, na proteção de Deus, no cuidado de Deus sobre a sua vida. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Sétimo lugar, promover ideologias anticristãs. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 3 e 4, também nos fala acerca destas ideologias satânicas. Diante desse quadro, o texto sagrado ordena: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para vencer o inimigo, conhecendo o campo de batalha. O nosso campo de batalha é espiritual, vem através destas astutas ciladas do inimigo, que muitas vezes vêm vestidas ou transvestidas de algo que aparentemente não é nada demais, para enganar as pessoas, atrair as pessoas com o engodo do pecado, para que estes se afastem de Deus. Mas nós estamos aqui aprendendo a buscar as armaduras de Deus. O segundo item do segundo tópico diz: o conflito contra o reino das trevas. Paulo enfatiza que este conflito não é contra carne e contra sangue. Não se trata de luta contra o ser humano, mas contra o reino das trevas, nas regiões celestiais. Esta declaração mostra que a nossa batalha não é uma batalha física, mas é uma batalha espiritual, e o crente deve vencer no campo espiritual, como nós já vimos, usando as armas espirituais para vencer o inimigo. O conflito é contra as hostes que, debaixo da autoridade do diabo, mantém os homens na escuridão. E para vencer, veja o que diz aqui o nosso comentarista. Nessa metáfora fica claro que o cenário do campo da batalha do soldado é espiritual. Efésios 6, versículos 11 e 12. Ao mesmo que se revela a natureza pessoal do conflito, pois essa luta se dá tanto na área individual quanto também na área coletiva da igreja. Devemos saber que esta batalha é individual. Cada crente tem uma luta, cada crente tem uma batalha pessoal para vencer, para lutar contra ela com as armas espirituais, mas também existem aquelas batalhas coletivas, em que a igreja se reúne e luta contra o reino das trevas, para que a igreja de Cristo continue forte, poderosa, pujante, caminhando em direção à nova, aleluia, Jerusalém, a Canaã prometida pelo Senhor para todos nós. No terceiro item nós vemos as agências das potestades do ar. Paulo identifica as forças do mal que marcham contra a igreja como principados, potestades, príncipe das trevas deste século e hostes espirituais da maldade. Estes seres são caracterizados por três aspectos. O primeiro, eles são poderosos. São seres que têm poderes dados por Satanás para agirem com maldade contra os homens. Segundo, eles são malignos. Esses poderes agem de forma maléfica para trazer doenças, enfermidades, preocupações e outros males para a humanidade. Em terceiro lugar, eles são astutos, têm as suas astúcias. Apesar desse imenso império do mal, a igreja é exortada a não temer. Glória a Deus. Somos incentivados a lutar, sobretudo a vencer, pois o Senhor da igreja está
elevado ao nível acima de todo principado e poder e potestade e domínio. No capítulo 1, versículo 21 da Epístola aos Efésios está registrado isto. Aquele que é o cabeça da igreja, Cristo, aquele que é o Senhor da igreja, o Senhor Jesus Cristo, ele está elevado acima de todo poder, de toda potestade, de todo principado. Então a igreja, depositando a confiança em Cristo, terá poder, aleluia, de sobra para vencer as astutas ciladas do inimigo. O Senhor está conosco. Oh, glória seja dado ao nome do Senhor Jesus. Em terceiro lugar, o terceiro tópico da lição fala as armas espirituais indispensáveis ao crente. Primeiro item do terceiro tópico, a armadura completa de Deus. Aqui nós precisamos entender que esta figura usada pelo apóstolo Paulo, ele estava usando a figura de um soldado romano bem preparado, bem protegido, usando toda a armadura que poderia lhe defender diante de uma batalha que ele poderia usar para enfrentar uma batalha. Isso que nós vemos aqui significa essa armadura completa, é a armadura completa de um soldado fortemente armado. Aleluia. Na carta, a orientação é para usar, glória a Deus, para não usar armas próprias, mas tomar o equipamento dado por Deus, revestir bravamente e marchar contra a potestade do ar. Oh, glorificado seja o nome do Senhor Jesus por isto. Atentem bem para isto. Na batalha contra o mal, como diz o hino da harpa, você não tem que lutar com as suas próprias armas, mas podemos lutar com as armas de Deus. São armas espirituais, dadas, outorgadas, oferecidas por Deus para aqueles que o amam, para aqueles que o recebem, para aqueles que o buscam. O Senhor dará, aleluia, a todos aqueles que buscarem. Temos aqui as armas indispensáveis de defesa. Vejamos aqui uma lista de armas espirituais que nos são dadas. Cingindo os vossos lombos com a verdade. Na nossa revista, nós temos aqui a armadura de Deus para nós. Tem um quadro aqui, creio que dá para os irmãos visualizar aqui neste ponto, que mostram aqui a armadura de Deus para nós. Nós vemos aqui a parte da armadura e a função desta armadura. De um lado nós vemos o cinto. Este cinto cingido o lombo com a verdade. Qual a função dessa armadura? Desta arma, trazer para o crente a verdade de Deus, para que este viva nesta verdade. E a Bíblia diz que não há nada contra a verdade, senão pela verdade. Crereis na verdade e a verdade vos libertará. Podemos entender que devemos viver esta vida e estar com os nossos lombos cingidos com a verdade. Cingindo os vossos lombos com a verdade. Segundo, vestida a couraça da justiça. Que arma é esta? Uma couraça. E precisamos ter a justiça. Essa justiça fala de quê? De retidão. Ser reto em nosso proceder, em nossa batalha, em cada momento da nossa vida. Letra C. Calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz. Que arma é esta? É aqui os sapatos, que fala da paz que vem através das boas novas que nós proclamamos. Este sapato dá proteção para os pés, estabilidade para a caminhada, aleluia, e nos faz levar. E a Bíblia diz que quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Então, o anunciar as boas novas estão relacionados à maneira firme, à maneira protegida, a maneira estável da vida de um crente que anda com esta armadura de Deus. Ainda nós vemos aqui tomando sobretudo o escudo da fé. O escudo era retangular, que cobria o corpo inteiro,
que protegia dos dardos inflamados do maligno. O escudo aqui, no sentido espiritual, é a fé que o crente precisa ter. Precisamos ter fé, porque o justo viverá pela fé, porque nós vivemos de fé em fé. Então não devemos abrir mão da nossa fé em Deus. E ainda a Bíblia nos fala aqui que devemos usar o capacete da salvação para proteger a cabeça, para proteger a mente, para proteger o nosso raciocínio, para proteger o nosso entendimento, para que o inimigo não venha colocar pensamentos negativos e errôneos na cabeça do crente. Precisamos ter este capacete, que é a convicção, que é a certeza da salvação outorgada por Deus, pela graça, por meio da fé. Nos diz a palavra: sois salvo. Então mantenha este capacete da salvação, sabendo que esta arma, que este capacete, foi Deus quem te deu. Não foi conquistado com os teus méritos, diz a Bíblia. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. É algo que vem da parte de Deus. E por último, a Bíblia fala aqui, depois do capacete da salvação, o terceiro item do terceiro tópico, a imprescindível arma ofensiva. Finalmente, a espada do Espírito, a única arma disponível, tanto para a defesa quanto para o ataque. O termo grego para ela é machaira, identificada como espada curta. Isso significa que o combate é pessoal, o enfrentamento é diário e acontece corpo a corpo. A espada do Espírito é identificada como sendo a palavra de Deus, inspirada e penetrante, como disse Paulo a Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, Hebreus capítulo 4 e o versículo 12, o escritor aos Hebreus também relaciona e nos diz, menciona que a espada do Espírito, ela é poderosa, ela é eficaz, ela é penetrante, ela vai aonde a lógica humana não vai, ela vai aonde a filosofia humana não consegue atingir, ela é apta para penetrar até a divisão entre a alma e o espírito, juntas e medulas, e ela é poderosa para discernir os pensamentos e as intenções do coração do homem. Que arma poderosa é esta? Quando nós não conseguimos argumentar, a palavra de Deus resolve. Glória seja dada ao nome do Senhor nosso Deus. Portanto, tenhamos esta armadura de Deus, cinto da verdade, couraça da justiça, que fala de retidão, sapatos, que fala paz, que vem das boas novas, escudo, que fala da fé, capacete, que fala da salvação, a espada, que é a palavra de Deus. Conclusão: a vitória da Igreja de Cristo contra as forças do mal é garantida pela sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Sabemos disto. Os ardis de Satanás não podem ser subestimados. Porém, o reino das trevas não deve amedrontar o cristão. A Escritura convoca o salvo a combater, a vencer as potestades do ar, revestido com a armadura de Deus. Que coisa maravilhosa! Portanto, querido irmão e amigo, que o Senhor nosso Deus, em Cristo Jesus, continue te abençoando, te protegendo. Saiba que nós temos um inimigo pessoal que luta para nos tirar de Deus e da presença de Deus, mas nós temos um amigo, aleluia, que está conosco em todos os momentos. Ele é o Senhor dos exércitos, aquele que nunca perdeu nenhuma batalha. Foi ele quem venceu o céu, tudo que existe. Ele, quando venceu a morte, ele disse: me dado o poder no céu, na terra e no mar. Ele é vencedor no céu, é vencedor na terra, é vencedor no mar, e é poderoso para te dar vitória sobre todo e qualquer problema, luta, adversidade, enfermidade que você esteja enfrentando. Creia e orem comigo em nome do Senhor Jesus. Querido Deus e Pai que está nos céus, eu quero te agradecer, Senhor, por esta oportunidade de meditar na Tua palavra, e eu
oro para que o Senhor desça um revestimento espiritual de poder, de virtude, pelo entendimento, pelo conhecimento da tua palavra para cada um dos teus servos, que assim possamos ser mais do que vencedores em Cristo Jesus, usando todas as armas espirituais, toda a armadura espiritual que está à disposição da tua igreja. Abençoa teu servo e a tua serva com bênção dos céus. Ó Deus, acampa teus anjos em volta do teu filho e usa-o como instrumento em tuas mãos na batalha contra o mal. É o que nós te pedimos, ó Deus, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus, em Cristo Jesus, continue te abençoando, meu querido irmão e minha querida irmã. Continue assistindo à Escola Bíblica Dominical, participando das nossas lives, assistindo os nossos vídeos. Logo, logo estaremos voltando aos cultos presenciais e eu creio que os irmãos estarão voltando com alegria para cultuar ao Senhor nosso Deus. Que Deus, em Cristo Jesus, continue vos abençoando. Amém.